Olá, empreendedor, tudo bem? Se você chegou até aqui, é porque você avançou em mais uma etapa do programa de pré-incubação da IT, Incubadora de Empresas do Instituto Federal do Amazonas. Nessa etapa, nós falaremos sobre a busca de informações econômicas e financeiras da sua ideia de negócio. Então, nesse modo, nós vamos falar sobre uma parte muito importante da empresa. Eu costumo dizer que é o coração da empresa, que é a área de finanças, né? Então, para chegar na parte de trabalhar com as finanças da empresa, a gente precisa inicialmente definir qual é o modelo de negócio. Que tipo, para quem a sua startup vai vender, né? Quem é o seu público-alvo? Qual é o modelo de negócio? Ou seja, você vai vender para o consumidor final, você vai vender para a empresa? Então, nós precisamos definir esse modelo de negócio inicialmente, para depois tratar das estratégias de precificação, planejamento financeiro, estrutura de custos e análise dos indicadores financeiros internos da sua startup. Então, esse módulo aqui, como vocês podem ver, ele está todo voltado para a parte da estruturação financeira da sua ideia de negócio. Eu espero que as informações aqui sejam úteis. Sugiro que você pegue seu caderninho para anotar, porque você vai precisar dessas informações. Elas são essenciais para que você possa se inscrever em editais de financiamento. Muitos editais eles pedem que a ideia de negócio esteja estruturada financeiramente, então eles pedem os seus índices financeiros, qual é a sua taxa interna de retorno, em quantos anos ou meses você terá o retorno desse investimento. Então, para tudo isso, você precisa pensar nessa estruturação financeira do negócio. Inicialmente, hoje nós vamos falar, né, apresentar os fundamentos da viabilidade financeira, compreender modelos financeiros para estruturar a sua ideia de negócio e depois identificar formas de monetização e estruturação financeira dessa ideia. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar em qual caminho a sua startup vai seguir, a sua ideia de negócio vai seguir? Para quem essa startup vai vender? Ela vai vender para o consumidor final, para a empresa, em plataformas de marketplace, né? Então, esse é o momento de você anotar aí para quem a sua startup vai vender. Nós iniciaremos falando que existem vários modelos de negócio, né? E esses modelos aqui, eles fazem a diferença. Você não precisa necessariamente escolher apenas um deles, mas você tem que ter claro na sua cabeça qual é o seu modelo de negócio, né? Então, é, alguns autores estruturam esses modelos de negócio de acordo com o perfil do consumidor, né, para quem essa startup vai vender. O primeiro que nós temos aqui é o B2B, né? No B2B, acontece a venda de empresa para empresa, ou seja, quando você vai vender para uma startup ou para uma empresa, né, do mesmo segmento. Então, esse produto ele não vai ser entregue para o consumidor final, ele vai ser entregue para outra empresa, tá? Então, aqui, business to business, ou seja, o produto ele sai de uma empresa e vai para outra. E aí essa empresa é encarregada de fazer essa comercialização, de vender para o consumidor final. A gente também tem o B2C, né? Ou seja, Business to Consumer. É aqui o produto ele é vendido da startup para o consumidor final, né? Esse é um modelo de negócio já bem conhecido e pode ser que seja o modelo de negócio que você está pensando ou não, né? Mas é o mais comum, né? O exemplo mais comum que a gente tem são aquelas empresas, startups que vendem para o consumidor final, né? Então o consumidor ele adquire esse produto para fazer uso, né? Então o modelo mais conhecido aqui é o B2C. Nós também temos o C2C, que é de consumidor para consumidor. Aqui a gente pode dar como exemplo aquelas plataformas de marketplace, onde tem vários consumidores que disponibilizam produtos ali que tem para vender e outros consumidores adquirem esses produtos. Então, é um modelo também bastante conhecido e que nos últimos anos vem crescendo bastante. Já o D2C, né, Direct to Consumer, é a venda de indústria para o consumidor final. Então, se a sua empresa ela vai seguir no segmento de indústria,
né? E você vai vender para o consumidor final, a gente tem um modelo D2C, né? E esse modelo aqui a gente pode pensar nas indústrias como Nike, Adidas, essas indústrias que também vendem para o consumidor final. Então, é um modelo que a gente também pode encontrar aí no mercado. Então, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Anote aí qual modelo você acha que mais se encaixa para a tua ideia de negócio, para a tua startup, tá? Por que que é importante isso, professora Daiane? Para a gente poder compreender qual modelo de negócio a gente vai utilizar, né? E porque isso vai influenciar diretamente na sua forma de gerar receita. Você vai ter que estruturar esse negócio pensando nesse modelo, pensando nesse consumidor final, ou não, né? Pensando em startups, empresas que vão consumir esse produto, para que você saiba exatamente, né, de onde vem a sua receita. Então, a partir do momento que eu já tenho a minha receita definida, aí sim eu posso pensar em estruturar melhor o coração da minha empresa, que é o financeiro. Por que que é importante isso, professora Daiane? Para a gente poder compreender qual modelo de negócio a gente vai utilizar, né? E porque isso vai influenciar diretamente na sua forma de gerar receita. Você vai ter que estruturar esse negócio pensando nesse modelo, pensando nesse consumidor final, ou não, né? Pensando em startups, empresas que vão consumir esse produto, para que você saiba exatamente, né, de onde vem a sua receita. Então, a partir do momento que eu já tenho a minha receita definida, aí sim eu posso pensar em estruturar melhor o coração da minha empresa, que é o financeiro. Então, a startup, ela precisa definir como é que ela vai entregar o seu produto, porque por trás de cada entrega existem os custos, né? Então, se é consumidor final, onde é que esse produto vai ser vendido? Se eu vou ter uma loja para isso, eu tenho custos com aluguel de um espaço, né? Ou estruturação de um espaço, manutenção desse espaço para venda. Então, a partir daí é que nascem esses custos e despesas que a gente vai falar lá na frente, né? Identificar também quem é o cliente, como esse cliente ele vai ser atendido, isso também é importante. Qual é o meu canal de comunicação com o cliente, porque dependendo do canal, eu também vou ter custos para manter esse canal, então eu preciso estruturar isso. E definir se esse modelo, né, esse modelo de negócio vai ser um modelo único, eu vou utilizar só o B2C ou eu vou utilizar outros modelos, né? O sítio, o D2C, né? Como é que eu vou estruturar melhor isso aí? Eu preciso pensar nisso também. E definir quais serão as minhas receitas, né? As minhas receitas, as operações que eu terei e os custos. Então, tudo isso parte depois que eu estruturo o meu modelo de negócio, né? Depois que eu defino como é que a minha startup ela vai vender esse produto ou serviço no mercado, tá? Definindo isso, aí eu vou pensar nas minhas fontes de receitas. De onde vem a receita da minha empresa? De onde virá a receita dessa startup? É das vendas diretas, vendas por assinatura, licenciamento, de consultorias que eu vou prestar, né, de comissões, de produtos digitais. Isso aqui tudo são formas de gerar receita, de monetizar a sua startup, né? Que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente sempre pergunta: como é que a sua startup vai ganhar dinheiro? Como é que ela vai gerar receita? E isso precisa estar muito claro, não só na cabeça, né, de quem está à frente da startup, como de toda a equipe, né? Todo mundo tem que ter a ideia de que a startup ela gera receita através de uma venda direta, né? Ou através de uma consultoria, de um produto digital que ela venda, né? Precisa estar muito claro na cabeça da equipe de onde vem a receita, ou seja, como é que essa startup vai ganhar dinheiro. Então, para pensar um pouquinho aí como é que a tua startup vai gerar receita, né, para se manter no mercado. Anota essa informação porque ela também é muito importante. Uma outra coisa que nós precisamos pensar é essa receita, ela vai ser uma receita recorrente, ou seja, né, todo mês eu vou ter, ou ela é uma receita pontual, ou ela pode ser ainda uma combinação das duas. Isso também é muito interessante de se pensar,
Por quê? Porque eu terei custos mensais. Então, eu preciso saber se essa receita ela também é mensal. Né? Então, eu preciso estruturar. E quando é que eu consigo estruturar isso? Quando eu defino que tipo de produto ou serviço eu vou ofertar. Né? Então, a partir daí é que eu consigo estruturar melhor se essa minha receita vai ser pontual, vai ser recorrente ou uma combinação desses dois fatores. Já definimos o modelo de negócio, já definimos as fontes de receita, aí eu preciso entender melhor aqui os meus fluxos financeiros. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para estruturar melhor esses fluxos, né? Para fazer com que essa monetização, né, essa geração de receita, ela se mantenha no mercado, né? Então, depois que eu defino claramente qual é o meu modelo de negócio, é que eu vou conseguir pensar nos meus custos. Que custos eu tenho para manter essa startup funcionando? Né? Desses custos, eu consigo classificar o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Então, a partir desse momento é que eu consigo pensar nessa estruturação. Lembre-se também que tudo isso depende da forma como você vai gerar receita, da forma como você vai vender esse produto. Eu vou precisar de um ponto físico ou não? Eu preciso apenas de uma plataforma digital. Essa plataforma, ela tem uma manutenção, né? Eu preciso pagar alguma coisa para manter essa plataforma funcionando. Então, tudo isso eu já preciso pensar para essa segunda etapa em que eu vou estruturar os custos da minha startup. Né? Então, até aqui a gente viu que é importante o quê? Estruturar um modelo de negócio e pensar em quais receitas, quais são as formas de receita, né? De onde vai vir o recurso para manter a minha empresa funcionando? O que, que eu vendo? Essa venda é uma venda direta ou não? Existem outras fontes de receita na minha startup? Então, a partir daqui é que eu posso pensar em um próximo passo, que é o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, né? Não esqueçam de anotar as informações que nós passamos nesse vídeo, para que a gente possa seguir para o próximo passo com a ideia de que você já tem um modelo de negócio e já tem a ideia de como a startup, essa ideia de negócio vai gerar receita. Então, até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre precificação. A precificação é um tema muito importante no mundo das startups, porque a partir da precificação você vai conseguir formar um preço de venda que vai ser competitivo e justo no mercado. Então, o nosso objetivo hoje é compreender a relação entre custo e preço de venda. Então, nós vamos falar sobre a importância do custo para a formação de preço de venda, identificar os principais tipos de custos de um negócio. Vocês vão ver que existem dois que são principais e muito utilizados na contabilidade e na gestão financeira. Entender o que é precificação estratégica e por que ela é importante para a sobrevivência da startup. E também refletir sobre alguns erros que são bem comuns na formação de preço. Então, eu quero iniciar dizendo a você que precificar vai muito além de escolher um número, né? Muita gente, muitos empreendedores, ainda nos dias de hoje, realizam a precificação de uma forma muito distante, né, do que ela é na teoria, né? Muitas vezes o empreendedor, ele olha para o mercado, vê por quanto esse produto está sendo vendido e reduz ali um valor mínimo só para poder ganhar o cliente do concorrente. Às vezes, esse concorrente nem parou para pensar na formação de preço e o empreendedor que está fazendo isso pensou bem menos, né? A precificação da forma correta ela é importante por quê? Porque ela ajuda o empreendedor a pensar numa estratégia que vai cobrir os custos, gerar um lucro e ainda fazer com que ele tenha um preço competitivo para o mercado. Então, a partir do momento que o empreendedor ele encara a precificação como algo necessário para fazer a empresa dele crescer, ele vai pensar em estratégias que façam com que esse preço seja competitivo. Ele vai conseguir cobrir os custos e gerar lucro. Muita gente ainda tem aquele pensamento de que precificar da forma correta é difícil, e vocês vão ver na aula de hoje que é simples.
A gente só precisa parar para pensar quais são os custos e depois aplicar tudo isso na fórmula e na planilha que vocês vão receber para poder desenvolver o preço do produto ou do serviço que a startup de vocês irá desenvolver. Então, por que precificar corretamente é importante? Bem, eu já iniciei falando muito sobre a importância da precificação, mas um preço ele impacta diretamente no lucro da startup, na competitividade da startup e na sustentabilidade do negócio. Então, são 3 fatores aqui, ó, muito importantes para manter uma startup no mercado. Uma startup que não tem lucro é uma startup que não vai conseguir se manter no mercado por muito tempo. Às vezes, a empresa ela só consegue cobrir os custos, né? E aí entra o que a gente chama de jogo do 0 a 0. É quando a empresa cobre os custos, ela atinge o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Mas só cobrir os custos não é bom para a empresa. Por quê? Porque ela não vai ter lucro. E o que faz a empresa crescer é justamente o lucro. É com esse lucro que o empreendedor vai poder investir na startup e fazer com que ela se desenvolva. Então, a startup, para ser competitiva, também precisa ter um preço justo. E uma startup que não tem lucro e não é competitiva, não consegue se manter no mercado por muito tempo. Então, não é um negócio sustentável. A precificação correta, ela garante o lucro, ela vai atrair mais clientes, mais consumidores. Por quê? Porque se o preço for justo e o produto for de qualidade, mais pessoas vão se interessar por esse produto ou serviço. E ajuda também a posicionar melhor a marca da startup no mercado. Então, o preço ele impacta em vários fatores. Muita gente acha que só no financeiro, mas não. Ajuda também no posicionamento da marca, ajuda a captar mais clientes. Então, é muito importante pensar num preço que seja justo, não só para o mercado, mas também para a startup. E preço não é apenas custo mais lucro. Muita gente acha que precificar é somente pegar o valor do produto, o valor que está na nota, e atribuir uma margem de lucro em cima. Na verdade, para esse produto chegar até a tua empresa, ele teve vários custos envolvidos no processo produtivo. E para você vender esse produto para o cliente, você também tem outros custos envolvidos, como pagamento de salário dos vendedores, né, se a tua startup vai ter vendedor, é, muitas coisas, muitos serviços voltados para a tecnologia, né, internet, tem o pagamento de energia também, então tudo isso é custo. Então a gente não pode precificar só pensando no preço da nota mais uma margem de lucro. A gente precisa pensar que o preço ele envolve outros fatores além desse. Ele envolve o mercado, ele envolve o cliente, ele envolve também os concorrentes, porque eu também preciso pensar no meu concorrente, por quanto meu concorrente está vendendo, e pensar em ter um preço competitivo. E tudo isso aqui vai depender da estratégia da empresa, né? Então, o preço ele também envolve estratégias de precificação, estratégias de crescimento no mercado. Então, eu preciso pensar em tudo isso. Não, o preço ele não envolve apenas o custo do produto mais uma margem de lucro, como a gente vai ver mais daqui a pouquinho na nossa aula. Então, para pensar em precificar, eu preciso definir muito bem um conceito que é muito utilizado na gestão financeira, que é a estrutura de custos. O que é custo, gente? Custo nada mais é do que o gasto necessário para produzir um produto ou serviço. Então, se a tua startup produz alguma coisa, ela utiliza matéria-prima. Matéria-prima é um custo. Tudo que é utilizado no processo produtivo para a gestão financeira, para a contabilidade, é custo. Então, se você quer saber se algo, né, utilizado aí na tua produção é custo ou não, você faz a seguinte pergunta: sem isso, eu consigo produzir? Se a resposta for não, é porque isso é um custo, né, de produção. E quando eu conheço os meus custos, eu consigo saber quanto custa para fazer um produto na minha startup.
eu consigo aí evitar prejuízo, porque eu vou conseguir precificar melhor, já que eu sei quanto esse produto custou. E eu consigo também tomar decisões mais seguras, porque eu estou tomando decisão baseada não no achismo, mas nos dados, né, que eu tenho sobre os custos que eu controlo. Então, entender os custos é o primeiro passo para a precificação. E esses custos também, eles se dividem em duas formas. Eles podem ser fixos ou variáveis. Quando é que um custo é fixo para minha startup? Quando aquele custo ele não depende da produção para existir. Então é aquele custo que todo mês, independente de produzir ou não, ele existe. Um exemplo desse custo aqui é o aluguel. O aluguel, né, seja de um espaço que você tem, onde a sua startup funciona, ou o exemplo aí de casa mesmo, se você mora em algum espaço alugado. Então, independente de produzir ou não, esse aluguel ele vai existir. Então, para a contabilidade, para a gestão financeira, esse aluguel é um custo fixo, tá? O custo variável, ao contrário do fixo, é aquele que vai alterar, né? Um exemplo muito claro do custo variável aqui é a matéria-prima. Quanto mais a tua startup produzir, mais matéria-prima ela vai precisar. Então, a matéria-prima é um custo variável, altera conforme a produção. Quanto mais eu produzo, mais custo variável eu vou ter. Bem, já sabemos o que é custo, já sabemos que o custo ele pode ser fixo ou variável, né? E aí a gente vai ver aqui outros conceitos que também são bem utilizados na gestão financeira e na contabilidade. Além do conceito de custo, que está ligado à produção, eu também tenho o conceito de despesa. Normalmente, a despesa está ligada à parte administrativa e de vendas. É o que vai fazer você gerar receita na tua empresa. Então, a despesa, ela é uma comissão de vendedor que você paga, um salário do vendedor, tudo ligado à parte administrativa. Além da despesa, a gente também tem o investimento. O investimento é aquele pagamento, aquela aquisição de bens duráveis. Então, por exemplo, se você vai iniciar agora o teu negócio e se esse negócio depende de alguns equipamentos para funcionar, você vai ter que ter um investimento inicial. Esse investimento na contabilidade a gente chama de capital social ou capital inicial. É o valor que os sócios ou o valor necessário para iniciar o negócio, né? Então, eu gostaria que você anotasse aí, fizesse uma lista de quais são os equipamentos ou os bens duráveis, aqueles de longa duração que você vai precisar para iniciar o teu negócio. Anotou o item, anota do lado o valor dele, quanto ele custa, e aí você vai ter aí, na soma de todos esses bens, você vai ter o teu investimento inicial ou capital social, tá? E aí, muitas vezes, o empreendedor, ele costuma confundir esses conceitos, né? Quando você confunde esse conceito, como, por exemplo, quando você quer tirar o valor do investimento lá no teu preço do primeiro produto que você fez, você vai cair no erro de calcular mal o preço de venda. Diferente do custo que a gente consegue retirar todo mês, né, o valor ali do preço de venda, o investimento ele vai ser feito a longo prazo. Você vai ter o retorno desse valor, que é o retorno do investimento, a longo prazo. Então você não vai conseguir recuperar na tua startup no primeiro mês de funcionamento o valor total do investimento. Demora um pouquinho, às vezes até anos, né, você leva para recuperar o valor desse investimento, dependendo do valor do investimento e dependendo do volume de vendas da tua startup. É por isso que na nossa próxima aula a gente vai calcular, aprender a calcular esse retorno do investimento. E aí agora que nós já sabemos, né, os custos, né, os tipos de custo, nós vamos falar um pouquinho sobre a precificação e os métodos de precificação.
Eu trouxe para vocês dois métodos principais que são muito utilizados nos dias de hoje. Primeiro é a precificação baseada em custos, de acordo com uma fórmula que a gente chama de markup, e a precificação baseada no mercado, considerando apenas o preço dos meus concorrentes. O que eu oriento é que você, empreendedor, utilize uma junção dos dois. Utilize a fórmula, mas não deixe de olhar também para o mercado para ver se esse preço está justo e está ali competitivo com o preço dos concorrentes. Porque se você olha somente para os custos ou se você olha somente para o mercado, você não vai conseguir aí enxergar numa forma, enxergar um todo, né? Você vai ter uma dificuldade para enxergar um todo. Então é importante que você encontre aí na precificação uma junção dos dois, né? Um ponto de equilíbrio aí para os dois para realizar a tua formação de preço de venda. Aqui, a precificação baseada em custos, como é que a gente faz? A gente utiliza uma fórmula, que é essa fórmula que está aqui embaixo. Preço de venda é igual custo total unitário dividido por 1 menos a margem de lucro. Como é que eu chego nesse custo total unitário? Para chegar no custo total unitário, eu vou somar todos os custos, né? Todos os custos que eu tenho na minha startup. Somando todos os custos, eu divido pela quantidade produzida, né? E aí eu vou ter aí um custo unitário, né? Tendo esse custo unitário, o 1 aqui ele já é da fórmula, então eu nunca vou modificar. Esse 1 ele sempre vai existir, menos uma margem de lucro desejada. Quanto que eu vou definir? Os autores da contabilidade e da gestão financeira orientam que essa margem de lucro ela não seja abaixo de 30%. Então, ela precisa ser sempre acima de 30%. Aí você define o que vai ficar mais confortável para a tua startup. 30%, 40%, 50%, 80%. Eu recomendo que você coloque ali 30%, 40% e vá adequando de acordo com o mercado. Colocou 40, viu que esse preço de venda ainda está baixo para o preço do mercado, significa que você ganhou mais aí na margem de lucro. Então você pode aumentar essa margem de lucro. Se você viu que 40 ficou ali no mercado, né, de acordo com o do mercado, você vai ter que manter nesses 40. Ah, mas eu quero uma margem de lucro mais alta, então você vai ter que fazer o quê? Reduzir os custos para que você consiga ganhar mais nesse produto. Então, aqui vocês viram que não é só uma questão de cálculo, também tem uma questão de análise do cenário. Por isso que a gente fala muito do mercado, né, dos concorrentes. Então, aqui, ó, eu tenho, usando essa fórmula, uma precificação baseada em custos utilizando o markup. Então, é muito importante entender primeiro quais são os seus custos fixos e variáveis para depois utilizar a fórmula. O outro tipo de precificação que a gente tem é a precificação baseada no mercado. Aqui, o empreendedor ele forma o seu preço de venda olhando apenas pelo preço dos concorrentes. Essa não é uma estratégia muito recomendada. Por quê? Porque você pode estar cometendo o mesmo erro que o seu concorrente às vezes comete, que é de não formar o preço com base nos custos. E aí, como é que você vai saber se esse seu preço de venda cobre todos os custos que você teve nesse processo produtivo? Então, é muito importante aqui pensar que só o concorrente não é o ideal para você formar o seu preço de venda. O que você pode fazer é utilizar a fórmula e depois se basear no mercado, tá? Outras orientações que eu deixo aqui é para que você precifique também o seu dia de trabalho, pensando aqui que é importante ter um salário e esse salário ele tem que estar lá no meu custo, né? Porque você é a mão de obra, você é a parte produtiva da sua startup. Então eu tenho que pensar aqui ó, em definir um salário, né? Definindo um salário, aí eu vou definir a quantidade de dias que eu vou trabalhar no mês. Então, uma pessoa aqui, no exemplo, ela quer ganhar R$ 2.000 por mês e ela quer trabalhar 24 dias no mês, né? Então, se eu pego o salário da pessoa
quer ganhar R$ 2.000 por mês e quer trabalhar 24 dias por mês, se eu pego o salário pela quantidade de dias, eu vou ter o valor do dia de trabalho dessa pessoa, ou seja, o valor da diária, né? Então, eu tenho aqui quanto custa um dia de trabalho. Ah, professora, mas eu gasto, né, para produzir uma certa quantidade de horas. Então, eu preciso saber qual é o valor da minha hora de trabalho. E aí eu venho aqui, ó, para precificar a minha hora. Como eu precifico a minha hora? Eu pego o valor do meu dia de trabalho e divido pela quantidade de horas que eu vou trabalhar por dia. Então, no exemplo aqui, a gente tinha uma diária, né, um dia de trabalho que custa R$ 83,33, dividindo, né, por 8 horas por dia, considerando que essa pessoa trabalha 8 horas, eu tenho o valor da hora de trabalho. Então, eu já sei aqui quanto custa essa hora de trabalho. Se essa pessoa aqui, ela trabalha durante 2 horas fazendo um produto, então eu vou considerar o valor de R$ 20,84 na hora de precificar, né? Que é o valor da mão de obra, o custo da mão de obra nesse meu produto. Agora, se eu não gasto em horas, eu gasto em minutos, eu vou pegar o valor da minha hora dividido pela quantidade de minutos que tem uma hora. Aí eu tenho o custo do meu minuto de trabalho, né? Então eu sei quanto custa cada minuto. Então, se o meu trabalho é feito em minutos, eu vou multiplicar o valor do meu minuto pela quantidade de minutos que eu gasto para fazer esse produto ou serviço. Precificando dessa forma, você vai ter aí um cálculo exato, né, do custo da mão de obra no seu produto. E isso é importante na hora que você for realizar o cálculo do custo unitário. Tá? Você não pode esquecer da mão de obra. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre precificação. A precificação é um tema muito importante no mundo das startups, porque a partir da precificação você vai conseguir formar um preço de venda que vai ser competitivo e justo no mercado. Então, o nosso objetivo hoje é compreender a relação entre custo e preço de venda. Então, nós vamos falar sobre a importância do custo para a formação de preço de venda, identificar os principais tipos de custos de um negócio. Vocês vão ver que existem dois que são principais e muito utilizados na contabilidade, na gestão financeira. Entender o que é precificação estratégica e por que ela é importante para a sobrevivência da startup. E também refletir sobre alguns erros que são bem comuns na formação de preço. Então, eu quero iniciar dizendo a você que precificar vai muito além de escolher um número, né? Muita gente, muitos empreendedores, ainda nos dias de hoje, realizam a precificação de uma forma muito distante, né, do que ela é na teoria, né? Muitas vezes o empreendedor, ele olha para o mercado, vê por quanto esse produto está sendo vendido e reduz ali um valor mínimo só para poder ganhar o cliente do concorrente. Às vezes, esse concorrente nem parou para pensar na formação de preço e o empreendedor que está fazendo isso pensou bem menos, né? A precificação da forma correta ela é importante por quê? Porque ela ajuda o empreendedor a pensar numa estratégia que vai cobrir os custos, gerar um lucro e ainda fazer com que ele tenha um preço competitivo para o mercado. Então, a partir do momento que o empreendedor ele encara a precificação como algo necessário para fazer a empresa dele crescer, ele vai pensar em estratégias que façam com que esse preço seja competitivo. Ele vai conseguir cobrir os custos e gerar lucro. Muita gente ainda tem aquele pensamento de que precificar da forma correta é difícil, e vocês vão ver na aula de hoje que é simples. A gente só precisa parar para pensar quais são os custos e depois aplicar tudo isso na fórmula e na planilha que vocês vão receber para poder desenvolver o preço do produto ou do serviço que a startup de vocês irá desenvolver. Então, por que precificar corretamente é importante? Bem, eu já iniciei falando muito sobre a importância da precificação,
mas um preço, ele impacta diretamente no lucro da startup, na competitividade da startup e na sustentabilidade do negócio. Então, são três fatores aqui, ó, muito importantes para manter uma startup no mercado. Uma startup que não tem lucro é uma startup que não vai conseguir se manter no mercado por muito tempo. Às vezes, a empresa ela só consegue cobrir os custos, né? E aí entra o que a gente chama de jogo do zero a zero. É quando a empresa cobre os custos, ela atinge o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Mas só cobrir os custos não é bom para a empresa. Por quê? Porque ela não vai ter lucro. E o que faz a empresa crescer é justamente o lucro. É com esse lucro que o empreendedor vai poder investir na startup e fazer com que ela se desenvolva. Então, a startup, para ser competitiva, também precisa ter um preço justo. E uma startup que não tem lucro e não é competitiva, não consegue se manter no mercado por muito tempo. Então, não é um negócio sustentável. A precificação correta, ela garante o lucro, ela vai atrair mais clientes, mais consumidores. Por quê? Porque se o preço for justo e o produto for de qualidade, mais pessoas vão se interessar por esse produto ou serviço. E ajuda também a posicionar melhor a marca da startup no mercado. Então, o preço ele impacta em vários fatores. Muita gente acha que só no financeiro, mas não. Ajuda também no posicionamento da marca, ajuda a captar mais clientes. Então, é muito importante pensar num preço que seja justo, não só para o mercado, mas também para a startup. E preço não é apenas custo mais lucro. Muita gente acha que precificar é somente pegar o valor do produto, o valor que está na nota, e atribuir uma margem de lucro em cima. Na verdade, para esse produto chegar até a tua empresa, ele teve vários custos envolvidos no processo produtivo. E para você vender esse produto para o cliente, você também tem outros custos envolvidos, como pagamento de salário dos vendedores, né, se a tua startup vai ter vendedor, é, muitas coisas, muitos serviços voltados para a tecnologia, né, internet, tem o pagamento de energia também, então tudo isso é custo. Então a gente não pode precificar só pensando no preço da nota mais uma margem de lucro. A gente precisa pensar que o preço ele envolve outros fatores além desse. Ele envolve o mercado, ele envolve o cliente, ele envolve também os concorrentes, porque eu também preciso pensar no meu concorrente, por quanto meu concorrente está vendendo, e pensar em ter um preço competitivo. E tudo isso aqui vai depender da estratégia da empresa, né? Então, o preço ele também envolve estratégias de precificação, estratégias de crescimento no mercado. Então, eu preciso pensar em tudo isso. Não, o preço ele não envolve apenas o custo do produto mais uma margem de lucro, como a gente vai ver mais daqui a pouquinho na nossa aula. Então, para pensar em precificar, eu preciso definir muito bem um conceito que é muito utilizado na gestão financeira, que é a estrutura de custos. O que é custo, gente? Custo nada mais é do que o gasto necessário para produzir um produto ou serviço. Então, se a tua startup produz alguma coisa, ela utiliza matéria-prima. Matéria-prima é um custo. Tudo que é utilizado no processo produtivo para a gestão financeira, para a contabilidade, é custo. Então, se você quer saber se algo, né, utilizado aí na tua produção é custo ou não, você faz a seguinte pergunta: sem isso, eu consigo produzir? Se a resposta for não, é porque isso é um custo, né, de produção. E quando eu conheço os meus custos, eu consigo saber quanto custa para fazer um produto na minha startup. Eu consigo aí evitar prejuízo, porque eu vou conseguir precificar melhor, já que eu sei quanto esse produto custou. E eu consigo também tomar decisões mais seguras, porque eu estou tomando decisão baseada não no achismo, mas nos dados, né, que eu tenho sobre os custos que eu controlo. Então, entender os custos é o primeiro passo para a precificação. E esses custos também, eles se dividem em duas formas. Eles podem ser fixos
ou variáveis. Quando é que um custo é fixo para minha startup? Quando aquele custo ele não depende da produção para existir. Então, é aquele custo que todo mês, independente de produzir ou não, ele existe. Um exemplo desse custo aqui é o aluguel. O aluguel, né, seja de um espaço que você tem, onde a sua startup funciona, ou o exemplo aí de casa mesmo, se você mora em algum espaço alugado. Então, independente de produzir ou não, esse aluguel ele vai existir. Então, para a contabilidade, para a gestão financeira, esse aluguel é um custo fixo, tá? O custo variável, ao contrário do fixo, é aquele que vai alterar, né? Um exemplo muito claro do custo variável aqui é a matéria-prima. Quanto mais a tua startup produzir, mais matéria-prima ela vai precisar. Então, a matéria-prima é um custo variável, altera conforme a produção. Quanto mais eu produzo, mais custo variável eu vou ter. Bem, já sabemos o que é custo, já sabemos que o custo ele pode ser fixo ou variável, né? E aí a gente vai ver aqui outros conceitos que também são bem utilizados na gestão financeira e na contabilidade. Além do conceito de custo, que está ligado à produção, eu também tenho o conceito de despesa. Normalmente a despesa ela está ligada à parte administrativa e de vendas. É o que vai fazer você gerar receita na tua empresa. Então, a despesa ela é uma comissão de vendedor que você paga, um salário do vendedor, tudo ligado à parte administrativa. Além da despesa, a gente também tem um investimento. O investimento é aquele pagamento, aquela aquisição de bens duráveis. Então, por exemplo, se você vai iniciar agora o teu negócio e se esse negócio depende de alguns equipamentos para funcionar, você vai ter que ter um investimento inicial. Esse investimento na contabilidade a gente chama de capital social ou capital inicial. É o valor que os sócios ou o valor necessário para iniciar o negócio, né? Então, eu gostaria que você anotasse aí, fizesse uma lista de quais são os equipamentos ou os bens duráveis, aqueles de longa duração que você vai precisar para iniciar o teu negócio. Anotou o item? Anota do lado o valor dele, quanto ele custa, e aí você vai ter aí, na soma de todos esses bens, você vai ter o teu investimento inicial ou capital social, tá? E aí, muitas vezes, o empreendedor, ele costuma confundir esses conceitos, né? Quando você confunde esse conceito, como, por exemplo, quando você quer tirar o valor do investimento lá no teu preço do primeiro produto que você fez, você vai cair no erro de calcular mal o preço de venda. Diferente do custo que a gente consegue retirar todo mês, né, o valor ali do preço de venda, o investimento ele vai ser feito a longo prazo. Você vai ter o retorno desse valor, que é o retorno do investimento, a longo prazo. Então você não vai conseguir recuperar na tua startup no primeiro mês de funcionamento o valor total do investimento. Demora um pouquinho, às vezes até anos, né, você leva para recuperar o valor desse investimento, dependendo do valor do investimento e dependendo do volume de vendas da tua startup. É por isso que na nossa próxima aula a gente vai calcular, aprender a calcular esse retorno do investimento. E aí agora que nós já sabemos, né, os custos, né, os tipos de custo, nós vamos falar um pouquinho sobre a precificação e os métodos de precificação. Eu trouxe para vocês dois métodos principais que são muito utilizados nos dias de hoje. Primeiro é a precificação baseada em custos, de acordo com uma fórmula que a gente chama de markup, e a precificação baseada no mercado, considerando apenas o preço dos meus concorrentes. O que eu oriento é que você, empreendedor, utilize uma junção dos dois. Utilize a fórmula, mas não deixe de olhar também para o mercado para ver se esse preço está justo e está ali
competitivo com o preço dos concorrentes. Porque se você olha somente para os custos ou se você olha somente para o mercado, você não vai conseguir aí é, enxergar numa forma, enxergar um todo, né? Você vai ter uma dificuldade para enxergar um todo. Então é importante que você encontre aí na precificação uma junção dos dois, né? Um ponto de equilíbrio aí para os dois para realizar a tua formação de preço de venda. Aqui, a precificação baseada em custos, como é que a gente faz? A gente utiliza uma fórmula, que é essa fórmula que está aqui embaixo. Preço de venda é igual custo total unitário dividido por 1 menos a margem de lucro. Como é que eu chego nesse custo total unitário? Para chegar no custo total unitário, eu vou somar todos os custos, né? Todos os custos que eu tenho na minha startup. Somando todos os custos, eu divido pela quantidade produzida, né? E aí eu vou ter aí um custo unitário, né? Tendo esse custo unitário, o 1 aqui ele já é da fórmula, então eu nunca vou modificar. Esse 1 ele sempre vai existir, menos uma margem de lucro desejada. Quanto que eu vou definir? Os autores da contabilidade e da gestão financeira orientam que essa margem de lucro ela não seja abaixo de 30%. Então, ela precisa ser sempre acima de 30%. Aí você define o que vai ficar mais confortável para a tua startup. 30%, 40%, 50%, 80%. Eu recomendo que você coloque ali 30%, 40% e vá adequando de acordo com o mercado. Colocou 40, viu que esse preço de venda ainda está baixo para o preço do mercado, significa que você ganhou mais aí na margem de lucro. Então você pode aumentar essa margem de lucro. Se você viu que 40 ficou ali no mercado, né, de acordo com o do mercado, você vai ter que manter nesses 40. Ah, mas eu quero uma margem de lucro mais alta. Então você vai ter que fazer o quê? Reduzir os custos para que você consiga ganhar mais nesse produto. Então, aqui vocês viram que não é só uma questão de cálculo, também tem uma questão de análise do cenário. Por isso que a gente fala muito do mercado, né, dos concorrentes. Então, aqui, ó, eu tenho, usando essa fórmula, uma precificação baseada em custos utilizando o markup. Então, é muito importante entender primeiro quais são os seus custos fixos e variáveis para depois utilizar a fórmula. O outro tipo de precificação que a gente tem é a precificação baseada no mercado. Aqui, o empreendedor ele forma o seu preço de venda olhando apenas pelo preço dos concorrentes. Essa não é uma estratégia muito recomendada. Por quê? Porque você pode estar cometendo o mesmo erro que seu concorrente às vezes comete, que é de não formar o preço com base nos custos. E aí, como é que você vai saber se esse seu preço de venda cobre todos os custos que você teve nesse processo produtivo? Então, é muito importante aqui pensar que só o concorrente não é o ideal para você formar o seu preço de venda. O que você pode fazer é utilizar a fórmula e depois se basear no mercado.